Ao longo de 200 anos, o Brasil presenciou o que seria a humanização dos processos penais. Em tanto tempo, o objetivo era uma racionalização nas atitudes tomadas pela jurisdição, de modo a deixar mais justa a maneira de julgar e condenar, decorrente da democratização do Estado e da sociedade. Mas com a crescente violência e a desenfreada falta de poder do Estado em frente ao crime organizado e ao tráfico, a pergunta que fica é: será que regredimos nossa jurisdição? E o que alimenta tanto o aumento de violência no Brasil? De sentenças de morte e uso da força letal, a condenação de criminosos passou de algo que elimina o mal da sociedade para a reabilitação de indivíduo e a sua integração à sociedade. Mas mesmo com o crescente número de prisões, policiais, advogados e juízes, não temos mudança positiva alguma na taxa de criminalidade. Ao contrário, o Brasil é um dos países mais violentos e com a polícia entre as mais sanguinárias do mundo. Mas por que tanto crime? Qual a explicação? Muitos pensam que a criminalidade está diretamente relacionada com a pobreza. Em A Máquina e a Revolta, a antropóloga Alba Zaluar estudou o conjunto habitacional da Cidade de Deus. Nessa obra, ela desconstruiu a ideia de que o crime e a pobreza andam juntos. O indivíduo é violento porque é pobre, e é pobre pois não tem acesso à educação, assim ele não contesta seus direitos. Segundo ela, esse ciclo vicioso está equivocado. Nem todo pobre é criminoso, e nem todo criminoso é pobre. Mas não é só isso. O sociólogo Edmundo Campos falava de tempos de crise econômica, tempos em que o desemprego aumenta de maneira desenfreada e a violência não se altera em decorrência disso. Ele analisava a impunidade penal como fator para o aumento da violência no país. A impunidade penal descrita seria o indivíduo cometer crimes, sabendo que não haverá consequências. Isso quer dizer que não condenar alguém de maneira devida aumenta mais a criminalidade do que o próprio desemprego. Uma vez que isso ocorre, passa uma impressão para a sociedade de que o crime compensa mais do que o trabalho. Por esse mesmo motivo, pessoas que têm maior condição de vida, classe média e alta, cometem os crimes do colarinho branco. Trabalham juntos a grupos de crime organizado ou corrupção. A antropóloga também colheu alguns depoimentos que falavam sobre o que a sociedade considera como crime, o que não é o mesmo que a classe média considera. Crime era roubar ou matar pessoas negras ou pobres. Crime era policiar matando quem quisesse, prendendo que ela achasse suspeito, ou a televisão tratar pobres e negros como pessoas ruins e sem futuro. Uma pesquisa pública em 2015 revelou que em 2013, 48% de 17 jovens morreram em vítimas de homicídio, sendo 98% homens. Tudo isso vem ocorrendo após a pesquisa de Alba, mostrando um grande crescimento no narcotráfico. Assim, aos poucos, estimula o medo das classes mais altas e enfraquece o poder do Estado em aplicar a lei e a ordem. Não exatamente a pobreza, mas a desigualdade gera maior violência. Países pobres como a Índia têm índices mais baixos de violência, mesmo sendo muito mais pobres que países grandes. No Brasil, a desigualdade ainda é imensa. Apesar de caminhar para a diminuição, a sociedade ainda é dividida entre dois lados, os pobres e a classe média e alta. Isso gera uma série de problemas, pois a maioria do primeiro lado almeja uma vida que chegue aos pés do segundo lado. Isso atrai muitos jovens para a vida criminosa, uma vez que ela oferece poder, prestígio, status e o dinheiro para o capitalismo veiculado aos grandes meios de comunicação em massa. Mas a vida do crime não é só prestígio e dinheiro. A morte violenta desses jovens muitas vezes é comum. Não só jovens, mas moradores ou qualquer um que estiver na mira vai junto. O caso de balas perdidas, infelizmente, é muito comum. E vale notar que os presos, em sua maioria jovens negros e pardos, que caem geralmente no roteiro típico da polícia e associa essas pessoas à criminalidade. Como definia Max Weber, o Estado precisa ser o detentor do uso da força, o único que pode exercer violência quando necessária, e precisa ser reconhecido como o único que pode usar a violência. Mas como podemos ver nos últimos tempos, o Estado tem perdido muito sua força, chegando a um ponto que certas cidades ou unidades federativas não têm mais o controle e não são mais os maiores detentores da força. Assim, as organizações criminosas tomam cada vez mais poder, criando um Estado paralelo. O sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva critica essa visão, onde podemos comparar essa sociabilidade violenta que vem se formando com gangues ou máfias. Eles têm honra, amizade e constroem laços dentro dessas máfias. Mas essa sociabilidade é regida pelo cada um por si. É uma cadeia desequilibrada,
cujo líder mantém poder utilizando a força. A violência é usada contra todos, assim, o poder é mantido por medo. Esses criminosos geram medo na sociedade, pois há somente incerteza, e qualquer incerteza pode gerar mortes. Esses criminosos não nascem violentos, e isso é uma das questões que geram a mudança democratizada da legislação e da aplicação de pena. Ninguém nasce cidadão, é preciso aprender a ser, do mesmo jeito que ninguém nasce portador da sociabilidade violenta. Uma das questões que ainda é muito discutida hoje em dia é a diminuição de idade para a maioridade penal. Alguns acham que pode diminuir a taxa de criminalidade, pois trata os jovens criminosos desde cedo. Outros acham que só vai gerar mais revolta no indivíduo, influenciando-o a cometer mais crimes futuramente. O que desconstrói também a ideia de que a prisão reabilita indivíduos para uma sociedade melhor. Mas uma coisa é fato: no Brasil, muito se fala, mas pouco se aplica. Por mais que hajam ideias, a aplicação delas quase nunca acontece.